vocês da Escola de Governança Pública do Estado do Pará e vamos tocar hoje num assunto relacionado à dispensa de licitação, contratação direta por meio de dispensa de licitação. Então, lembrando o conceito que dispensa de licitação são hipóteses trazidas pelo legislador em que é possível fazer a licitação. Entretanto, por razões, por justificativas que deverão ser trazidas aos autos, apresentadas de forma clara e evidente no processo, o legislador permite a não realização da licitação e a contratação direta junto àquele fornecedor. Nós temos 26 hipóteses de dispensa de licitação. Claro que a gente não vai analisar item a item, porque isso seria não didático. Mas alguns pontos são muito importantes a gente analisar, que são as situações mais reiteradas. Primeira delas, vamos falar daquela que é a mais comum, né? Que é aquela prevista no artigo 75, inciso 1 e 2 da Lei 14.133. Bom, que é a dispensa em razão do valor. A dispensa em razão do valor, ela faz nascer um outro microprocedimento de contratação pública, que é a dispensa eletrônica, a cotação eletrônica, né? Essa contratação direta por dispensa eletrônica no Estado do Pará, ela está regulamentada por meio do Decreto 2787 de 2022. Tá? Então, já há um tempo, a Administração Pública do Estado já vem utilizando esse sistema eletrônico de dispensa de licitação em razão do valor. Bom, lembrando que, na nova legislação, a preferência para as contratações sempre será por meio eletrônico. Tá? Então, o não uso de um meio eletrônico faz criar necessidade de justificar por que não se está utilizando o meio eletrônico. Como, por exemplo, problemas de natureza técnica, ok. Valores irrisórios. Valores irrisórios. E o que seriam valores irrisórios que justificariam a não necessidade de se realizar uma cotação eletrônica? Ou seja, o processo pode ser presencial, físico, aquele meio antigo que a gente utilizava. Manda um e-mail para os fornecedores, manda um ofício para os fornecedores, e aquele que apresentar o menor valor será feita a contratação. O decreto 2787 do Estado do Pará, ele estabelece que são valores irrisórios para fins de não realização da dispensa eletrônica, da cotação eletrônica. São aqueles valores cujo valor estimado, aquelas contratações cujo valor estimado não ultrapasse 5% do artigo 75, inciso 2 da 14.133, ou seja, 5% de 50 mil. Lembrando, esses valores estão sendo atualizados todos os meses de dezembro por meio de decreto do governo federal. Então você tem 5% de 50 mil, didaticamente, para que a gente tenha essa ideia, você tem então que os valores de contratação que não ultrapassem R$ 2.500, não é obrigatório fazer a cotação eletrônica. O procedimento ele é feito tão somente nos autos de um processo físico ou nos autos do PAI, no caso de um procedimento administrativo eletrônico. Tá? Não é necessário fazer a cotação eletrônica, por ser considerado um valor irrisório. Bom, não se encaixando nessa situação de valor muito pequeno, tem que ser feita, então, a cotação eletrônica. Essa cotação eletrônica, ela é feita por meio de um aviso de contratação direta, que é publicado no Compras Pará, no caso da Administração Pública do Estado. Cada ente, no caso a municipalidade, vocês da municipalidade que estão assistindo esse curso conosco aqui, é importante você ter a seguinte premissa. Todas as inexigibilidades, dispensas, contratos, licitações, termos aditivos, todos esses instrumentos têm que ser publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Entretanto, não é fornecido login e senha para os servidores.
como é que esses servidores vão publicar no portal nacional, dando cumprimento à Lei 14.133, se não é fornecido o login e a senha para eles? Bom, aí entra a questão da integração de sistemas. O que acontece? O legislador, ele não estabelece, ele não diz que você, qual sistema eletrônico de cotação você vai fazer o uso. Ele diz que você vai precisar fazer o uso de um sistema eletrônico para poder fazer as suas dispensas em razão de valor. Fazer essa mini licitação, vamos chamar assim, uma licitação simplificada. Tá? O Estado do Pará possui sistema próprio. E esse sistema já está integrado ao PNCP. Então, no momento em que é publicado no Compras Pará, vai sair no Portal Nacional de Contratações Públicas. Os servidores do Estado, então, não tem com o que se preocupar com isso. Não é responsabilidade do servidor publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas. É responsabilidade do sistema encaminhar a informação para o Portal Nacional de Contratações Públicas. E aí vem. Então, professor, o senhor está dizendo que o município precisa de um sistema de cotação eletrônica? Sim, eu estou dizendo isso porque é o que a lei estabelece, via de regra. Mas nós não temos esse sistema. Como é que faz nessas situações? Não tendo o município, não tendo sistema, não tendo capacidade financeira para adquirir, porque a gente sabe que esses sistemas eles têm um valor alto, agregados a ele. O Comprasnet dispensa, o Comprasnet inexigibilidade está aberto para que todos os entes, para que os municípios possam fazer o uso dele. E o Comprasnet já está integrado ao PNCP. Então, a municipalidade que não tem um sistema próprio para fazer essas cotações eletrônicas, eles podem fazer o uso do sistema do governo federal. Comprasnet dispensa, Comprasnet inexigibilidade. Cadastrar todas as informações, toda a competição, no caso de dispensa em razão do valor, vai acontecer lá no Comprasnet, normalmente. Tá? E publicadas lá no PNCP. Então, percebam, até um tempo atrás esses sistemas eram fechados, só o governo federal poderia fazer uso deles. Hoje ele está aberto. Então, você que é o agente de contratação que vai realizar essa cotação eletrônica, você precisa ter cadastro junto ao Comprasnet, né, o seu login, a senha. Se, por exemplo, você já tem esse login e senha, porque, professor, eu faço uso do Comprasnet para fazer as licitações na modalidade pregão. É o mesmo login e a mesma senha que você vai utilizar para fazer a dispensa, para fazer o cadastro da inexigibilidade. Tá? Então, quem não possui um sistema para cotação eletrônica pode fazer o uso dos sistemas do governo federal, Comprasnet dispensa ou Comprasnet inexigibilidade. O que o novo legislador está dizendo claramente é, o processo físico só vai ser realizado como última ratio, como última hipótese. Então, a preferência é para o processo eletrônico. Uma vez publicado o aviso de dispensa de licitação, de contratação direta, lembra que a gente tem um prazo mínimo, né? Entre a publicação do aviso e a abertura da sessão pública. Né? Esse prazo mínimo para a dispensa eletrônica é de 3 dias úteis. Tá? É um prazo mínimo, não é um prazo máximo. Então, o que você vai fazer? Conta a partir do quê? O que dá o start desses 3 dias úteis? O start é o primeiro dia útil subsequente à publicação. Então, você encaminhou, hoje você encaminhou para o Compras Pará, e a matéria vai sair amanhã, o prazo, os 3 dias úteis, só começam a contar depois de amanhã. E aí lembra, são dias úteis. A nova legislação não trabalha com dias corridos, somente com dias úteis. Tá? Abra no 4º dia, então, útil, você pode abrir essa dispensa, e os próprios fornecedores vão começar a fornecer os lances de forma automática. O sistema chama eles para fornecimento de lances. O sistema tem que ficar aberto para eles no mínimo 3 horas, por 3 horas, para envio de lances, até 10 horas. Tá? E eles vão ficar nessa competição. E aí, a partir daí, o sistema é meio que intuitivo. Por quê? Porque se tiver situação de empate, por exemplo, como é que faz para desempatar?
sistema chama para desempate. E aí, lembrando que o empate nessas situações só pode ser um empate real, não existe empate ficto. Porque se a gente está falando de cotação eletrônica, a gente está falando todas de ME e EPP, com base na Lei Complementar 123 de 2006. Tá? E qual é o critério de desempate? O critério de desempate é qual foi a empresa que apresentou aquele lance primeiro. Tá? Bom, feito o desempate, segue para a negociação. O agente de contratação vai chamar o primeiro lugar e tentar negociar um melhor preço para a administração pública, até chegar minimamente naquele valor que foi estimado para aquela contratação. Lembrando que estimado para contratação é pesquisa de preços. E pesquisa de preços você tem que fazer com base no decreto 2734 de 2022. Tá? Mesminhas regrinhas da licitação se aplica à contratação direta aqui. Chegou no valor estimado, você classifica a empresa e abre para que ela apresente documentos, a proposta, por exemplo, os documentos de habilitação. E, pessoal, quais são os documentos de habilitação aí que tem que ser apresentados numa dispensa, numa cotação eletrônica? Obviamente, os documentos jurídicos da empresa. Você está contratando com uma empresa, você tem que verificar a capacidade dessa empresa, a existência dessa empresa. Ela existe, cartão CNPJ, então é obrigatório, né? Documentos de regularidade fiscal, documentos de regularidade trabalhista, obrigatório. E aí você vai, Fazenda Federal, e aí como você tem uma certidão única, você vai ter então a Fazenda com a Previdência, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e o Fundo de Garantia, né, a CRF, né, a Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia. Além desses documentos, quando a empresa entra no sistema, ela já tem que preencher uma série de declarações. Ele clica e vai preenchendo declarações. Essas declarações têm que estar presentes. Uma vez a empresa estando com toda a documentação, a proposta dentro do valor estimado para contratação, habilita-se a empresa. Habilitou a empresa, acabou o trabalho do agente de contratação. Tá? Não atingindo o valor estimado ou não tendo os documentos de habilitação, você vai desclassificar essa empresa e chama subsequente até esgotar todas, como se fosse um processo de pregão na forma eletrônica. Estando ok, o processo ele segue para a autoridade. E quem adjudica e homologa é a autoridade, não é o agente de contratação. Com isso, a gente fecha essa cotação eletrônica, essa dispensa eletrônica, em razão do valor, tendo por suporte a Lei 14.133 e o Decreto Estadual 2787 de 2022. Forte abraço a todos!